Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos e seja bem-vindo ao canal Matemática com Aplicativos. Neste vídeo, vou mostrar uma maneira de construir um aplicativo que soluciona sistemas de equações lineares de duas e três incógnitas, utilizando o Teorema de Cramer. Antes de começar, clique em curtir o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Vamos começar a construí-lo. A ideia é a seguinte: montaremos uma tela composta por caixas de texto, botões e legendas. Então, digitaremos os coeficientes nas caixas de textos e, quando clicarmos no botão Calcular, o aplicativo vai exibir o valor do determinante da matriz formada pelos coeficientes, o tipo do sistema e o valor de cada incógnita. Podemos usar as mesmas caixas de texto para os sistemas de duas e três incógnitas. Então, vamos começar. Acesse a plataforma de desenvolvimento e crie um novo projeto. Inicie inserindo 12 caixas de texto, 2 botões e 5 legendas. Depois, vá em Paleta Organização e adicione uma organização em tabela e dê o nome de Caixa Sistema. Em seguida, altere as propriedades deixando 8 colunas e 3 linhas. Feito isso, altere o tamanho das caixas de texto para 14 na propriedade Largura, item Percentagem. Isso permitirá acomodar melhor os componentes dentro da organização em tabela. Se acaso o valor de 14 não for suficiente, você pode alterar posteriormente até chegar no número em que os componentes fiquem bem ajustados na tela do seu dispositivo. Agora, distribua horizontalmente as caixas de texto dentro da organização em tabela na segunda, quarta, sexta e oitava coluna. As outras colunas serão preenchidas posteriormente com legendas. Quando terminar, comece a renomear os objetos para facilitar a construção dos blocos. As caixas de texto poderão ser nomeadas assim. As da primeira coluna serão x1, x2 e x3. Na segunda coluna, as caixas serão y1, y2 e y3. Já na terceira coluna, as caixas serão z1, z2 e z3. E por último, a quarta coluna usaremos as letras A, B e C. Os botões serão Calcular 2S e Calcular 3S. E as 5 legendas que receberão as informações e os resultados das incógnitas serão Tipo Sistema, Valor det, Valor x, Valor y e Valor z. Feito isso, acesse o ambiente de programação para começar a construir os blocos responsáveis pelos cálculos. De acordo com o algoritmo, o primeiro procedimento que deve ser feito é verificar se o determinante da matriz formada pelos coeficientes das incógnitas é igual ou diferente de zero. Para isso, você precisará de 2 peças de multiplicação e uma peça de subtração no menu Matemática, além das peças texto dos componentes x1, x2, y1 e y2. Distribua da seguinte forma: x1 vezes y2 menos y1 vezes x2. Como o resultado dessa operação será usada outras vezes, podemos criar um procedimento que funcionará como substituto para este cálculo. Vá no menu Procedimentos e pegue uma peça Procedimento Resultado e anexe neste conjunto que foi construído. No lugar da palavra procedimento, escreva det 2s. Agora, fica mais fácil construir os próximos blocos para encontrar os determinantes referentes às incógnitas x e y. Faça 2 cópias do conjunto procedimento e substitua os nomes para det2s1 e det2s2. Depois, faça as alterações das peças para ficarem de acordo com o algoritmo. Tome cuidado com as posições das peças. Veja como ficaram os meus e compare com o seu projeto. A próxima etapa é fazer o aplicativo executar os cálculos na sequência correta. Vamos começar pegando os blocos necessários. Vá no componente botão Calcular 2S e procure pela peça Quando clique. Volte no menu Controle e pegue a peça Se então. Depois, no menu Matemática, busque a peça azul de comparação e também o bloco de inserção de número. Depois, volte em Procedimentos e pegue a peça Chamar det2s. E ainda, no menu Texto, pegue o bloco de inserção de texto. E termine pegando o bloco Ajustar texto do componente Tipo Sistema. Quando o botão for pressionado, a primeira tarefa a verificar é se o determinante é igual ou diferente de zero. A montagem fica assim. Fixe ela na abertura Se da peça Se então.
Se essa hipótese for verdadeira, então não há nada mais a ser feito, senão parar com os cálculos. Porém, o aplicativo precisa informar ao usuário o motivo. Então, podemos exibir a seguinte mensagem na legenda tipo sistema: o sistema de equações lineares é indeterminado ou impossível. A frase poderá ser inserida dentro da peça lilás de texto e, em seguida, juntada no bloco Ajustar texto, de tipo sistema, e, por último, na abertura então da peça Se Então. Agora, se a hipótese for falsa, ou seja, o determinante for diferente de zero, os cálculos seguirão. Volte no menu lateral e procure pelas seguintes peças: ajustar texto da legenda valor x e valor y, chamar det2s, det2s1 e det2s2 em procedimentos, e dois blocos de divisão lá em matemática. O valor da incógnita x será o quociente de det2s1 por det2s. Já o valor da incógnita y será o quociente de det2s2 por det2s. Montado estes grupos, anexe aos blocos Ajustar texto correspondentes. Agora, volte na peça Se Então e inclua a função Senão. Coloque os dois conjuntos que acabamos de fazer, e depois fixe esse grupo dentro da peça do botão. Para fazer o valor do determinante da matriz formada pelos coeficientes das incógnitas aparecer na tela, copie um bloco deste e substitui o nome para valor det e no soquete deixe a peça chamar det2s. Coloque também uma cópia deste conjunto na abertura Então da peça Se Então. Pronto! A calculadora para solucionar sistemas de duas incógnitas já está feita. Vamos testá-la para verificar se não ficou nenhuma pendência. Se acaso não deu certo, volte à construção dos blocos e verifique se todos os conjuntos estão corretamente montados. Se deu certo, vamos criar o procedimento para solucionar o sistema de três incógnitas. O método é o mesmo, apenas devemos ficar atento aos conjuntos que calculam os determinantes de matrizes de terceira ordem. Como usaremos o método de Sarrus, o cálculo do determinante da matriz formada pelos coeficientes das incógnitas ficará assim. E, em seguida, criaremos um novo procedimento que será chamado de det3s. Para deixar os blocos semelhantes aos meus e ocupar menos espaço na tela, clique com o botão direito na peça principal e escolha a opção Entradas externas. Da mesma forma feito antes, copie e cole os conjuntos e faça para det3s1, det3s2 e det3s3, lembrando de substituir os termos da coluna referente àquela variável pelos termos da quarta coluna. Veja como ficou os meus grupos e compare com os seus. Este grupo calcula o det3s1. Já esse conjunto fica para o cálculo de det3s2. E, finalmente, temos o cálculo para det3s3. Assim que terminar, copie o conjunto do botão Calcular 2s e substitua pelo nome Calcular 3s. E troque ainda os nomes dos blocos roxos para o sistema de três incógnitas. Não se esqueça de adicionar um conjunto para exibir o valor da incógnita z. Quando concluir, revise os conjuntos e volte no smartphone para testar se deu certo o procedimento. Usando o mesmo exemplo, o aplicativo solucionou perfeitamente o sistema exibindo os valores das incógnitas. Agora, você deve voltar no ambiente de desenho e alterar as propriedades dos componentes. Vamos começar editando alguns dos aspectos gerais do aplicativo. Inclusive, sugiro você assistir um material que eu fiz falando apenas sobre a configuração da tela Screen 1, dando dicas para editar as transições de tela, cores de fundo e outros detalhes bem bacana. Selecione o objeto Screen 1 na coluna Componentes e nas suas propriedades escolha Centro em alinhamento horizontal. Depois, você deve escolher o nome para o seu programa e escrever em Nome do app. Marque a opção Rolável e, em Título, coloque uma frase ou palavra que caracterize esta tela do projeto. A seguir, vá nas propriedades dos componentes Caixa Sistema e coloque 90 em porcentagem no item Largura. Depois, modifique as propriedades das caixas de texto, marcando Fonte Negrito, mudando o tamanho da fonte para 20, deixando a largura da caixa com 14 em porcentagem, retirando a frase Dica para a caixa de texto no item Dica, marcando a opção Somente Números, selecionando Centro em alinhamento do texto. Escolha vermelho na cor do texto. Quando finalizar, insira na primeira, terceira, quinta e sétima coluna 12 legendas. Elas ajudarão a transmitir o layout de um sistema linear ao nosso bloco. Em cada uma delas,
vá na propriedade texto e coloque essas expressões. Na primeira coluna você colocará parênteses aberto. Na terceira, parênteses fechado, x mais parênteses aberto. Nas legendas da quinta coluna, coloque parênteses fechado, y mais parênteses aberto. E, finalmente, na sétima coluna, coloque parênteses fechado, z igual. Feito isso, edite as legendas da seguinte forma. Marque fonte em negrito, deixe o tamanho da fonte em 14, selecione centro em alinhamento do texto e escolha azul na cor do texto. Agora, insira uma organização horizontal e chame-a de caixa botões. Marque centro nos alinhamentos horizontal e vertical e coloque 90 em porcentagem na propriedade largura. Logo em seguida, arraste os botões para dentro dessa caixa e altere as propriedades deles da seguinte forma. Altere a cor do fundo para uma cor de sua preferência, marque fonte em negrito, mude o tamanho da fonte para 15, modifique a largura para 40 em porcentagem, modifique a forma para arredondado, selecione centro em alinhamento do texto, escolha uma cor na cor do texto. No primeiro botão, escreva a frase 2 incógnitas e no segundo coloque 3 incógnitas. Inclua outra organização horizontal e dê o nome de caixa solução. Marque centro no alinhamento horizontal e vertical e também deixe 90 na propriedade largura. Agora, inclua 4 legendas dentro dessa caixa e na propriedade texto de cada uma, coloque as seguintes expressões: det(s) igual, x igual, y igual e z igual. Agora, arraste as legendas valor d, valor x, valor y, valor z, lá para dentro e intercale com cada uma que acabamos de inserir. A legenda tipo sistema deixe acima da caixa solução. Apague as frases texto para legendas dos componentes que exibiram as respostas e logo em seguida aplique modificações semelhantes àquelas das legendas do sistema. A seguir, insira uma legenda no topo da tela e coloque a frase Sistemas de equações lineares. Modifique também as propriedades para ficar em harmonia com os demais componentes. Podemos ainda inserir um botão com a função de limpar os campos usados para inserir um novo sistema. Adicione um botão e chame-o de botão limpar e coloque no fim da tela. Depois vá na construção dos blocos e pegue as peças ajustar texto de todas as caixas de texto e legendas que exibem a resposta e associe ao bloco obter valor inicial que está no menu controle. Não esqueça de formatar as propriedades para deixar igual aos outros. Veja só como ficou. Pronto! O nosso aplicativo já está concluído. No meu projeto, eu apliquei umas modificações diferentes, usando as cores e a logomarca do canal. Se você quiser aprender como faz isso, assim que terminar este projeto, assista ao vídeo que dá umas dicas para modificar as combinações das cores e outros detalhes na tela do aplicativo. Você também pode expandir o seu sistema para 4, 5 ou mais incógnitas, fazendo o mesmo procedimento para o sistema de 3. Para compartilhar ou instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel, assista ao vídeo que está descrito logo abaixo. Na descrição, tem os links de vídeos tutoriais ensinando como testar os aplicativos e também explicando como funciona a plataforma. Qualquer dúvida, escreva um comentário ou envie um e-mail para matematicacomaplicativos@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até mais!